Olá! Hoje a gente vai mergulhar assim fundo em algumas fontes sobre o Daisaku Ikeda e as propostas de paz que ele fazia todo ano. Isso. O foco hoje é a de 1983, sabe? Um ano bem tenso na Guerra Fria. Complicado, né? Sim. A gente tem aqui material sobre a trajetória dele na Soka Gakkai, na Soka Gakkai International, a SGI. Tem um resumo das propostas de 83 até 2022 e, claro, o texto mesmo da proposta de 83. O título era Novas Propostas para a Paz e o Desarmamento. A ideia é tentar extrair o principal dessa proposta específica e entender, né, o clima da época. Vamos lá? Vamos. É importante lembrar, né? Ikeda, que viveu de 1928 a 2023, ele se tornou o terceiro presidente da Soka Gakkai lá em 1960. Depois fundou a SGI em 75. Isso. E o objetivo dele era buscar a paz mundial, mas por um caminho diferente, tipo, pela transformação de cada pessoa, a tal revolução humana, o desarmamento nuclear e essa ideia de cidadania global. E as propostas anuais, que começaram justamente em 83, eram o jeito dele colocar essas ideias para o mundo, né? Sempre em 26 de janeiro. Exatamente. Era a plataforma dele para isso. E o cenário de 83, como a gente falou, era pesado. Tinha a recessão global rolando. Sim. A corrida armamentista continuava firme, mesmo com a grana curta, sabe? E o protecionismo econômico aumentando. As fontes até comparam com os anos 30, né? O medo de uma guerra nuclear era muito real. Pois é, falavam dos mísseis Pershing 2, os Cruz na Europa. Do outro lado, os SS-20 soviéticos na Sibéria e uma crítica forte à influência do chamado complexo militar industrial. Aquela relação perigosa, né? Exato. Entre militares, indústria de armas, governo. E o interessante é como o Ikeda traz a filosofia budista para analisar isso. Como assim? Ignorância fundamental, tipo uma cegueira sobre a natureza da vida. Argumentava que a humanidade estava virando secundária, sabe? Primeiro para as máquinas, depois para as organizações políticas e, no fim, para as armas nucleares. Uma inversão de valores total. Total. Ele chega a sugerir que as elites que pareciam controlar tudo, talvez estivessem, na verdade, sendo controladas pelo mal intrínseco das próprias armas nucleares. Nossa. Quer dizer que a velha ideia do Clausewitz, da guerra ser só a continuação da política? Para Ikeda, isso já não valia mais. Não com armas nucleares na jogada. Era uma visão, assim, bem radical para a época. E imagino que é daí que vem o chamado para a ação das pessoas comuns, né? Que o povo assumisse a liderança. Exatamente. Ele via aqueles movimentos antinucleares que estavam crescendo no início dos anos 80 como um sinal dessa nova era, um despertar. Ele falava muito da esperança também, né? Citava um sociólogo, Robert Bellah. Isso, Bella, que alertava. Não adianta só ficar assustando as pessoas com o fim do mundo nuclear. Tem que encorajar, mostrar que a reforma é possível. Faz sentido. E aí que entram as ONGs, como a própria Soka Gakkai, teriam um papel crucial nisso. Exato. E ele não ficou só na filosofia, não. Ele foi bem prático. Trouxe propostas concretas para aquele ano 83. Quais eram? A primeira, um congelamento nuclear imediato. Assim, já. Estados Unidos e União Soviética deveriam parar na hora a produção, os testes, a instalação de armas nucleares. Congelar tudo. Congelar tudo. O objetivo era quebrar o ciclo de desconfiança. Era o único jeito, segundo ele, de abrir espaço para depois negociar reduções de verdade. Ele acreditava que isso era possível mesmo no auge da tensão? Ele argumentava que sim, que a pressão das pessoas comuns nos dois países, que queriam paz, e o custo econômico absurdo da corrida armamentista poderiam forçar isso. O congelamento seria, tipo, o primeiro passo para gerar um mínimo de confiança. Entendi. Era uma aposta na racionalidade e na pressão popular. E a segunda proposta? A segunda ia na mesma linha prática, criar um centro de prevenção de guerra atômica. Como funcionaria? Seria um centro conjunto, EU e URS, num país neutro. Com especialistas, tecnologia de ponta, tudo para evitar uma guerra acidental ou por falha de comunicação. Era um medo muito real na época, né? Sim, com certeza. Aqueles filmes tipo Jogos de Guerra. Exato. E a ideia era que, no futuro, esse centro pudesse até ajudar a prevenir conflitos regionais menores também. Uma espécie de hotline institucionalizada, mas com mais estrutura, faz sentido. E a terceira? A terceira era propor uma conferência sobre gastos militares. Não só nuclear, mas gastos militares em geral, Globais. globais.
A ideia era congelar esses gastos e discutir como usar essa grana toda, falava-se em 650 bilhões de dólares por ano na época, para outras coisas. Pra quê, por exemplo? Para paz, para educação, para bem-estar. Especialmente nos países em desenvolvimento, que estavam sufocados com dívidas, pobreza, e muitas vezes essa situação era agravada pela compra de armas, né? Em ciclo vicioso também. E ele falava especificamente do Japão também, né? Falava. Defendia com força a Constituição pacifista japonesa, o famoso Artigo 9. Que renuncia à guerra. Exato. E criticava a linguagem militarista que estava voltando no Japão. Citou até a fala do primeiro-ministro da época, o Nakasone, que disse que o Japão seria um porta-aviões inafundável para os US. Nossa, que imagem forte. Muito. Ikeda também mencionou a reação de um Nobel, George Wald, a um livro publicado pela Soka Gakkai, reforçando como era urgente proteger os jovens dos horrores da guerra. Entendi. Então, resumindo essa proposta de 83. Olha, ela reflete uma urgência gigantesca por causa da ameaça nuclear, né? Mas, ao mesmo tempo, uma fé muito grande na capacidade das pessoas comuns de reverterem o jogo. E com passos práticos. Sim, passos bem práticos. Construir confiança entre as superpotências e tirar dinheiro do militarismo para investir em gente. O diferencial era essa conexão que ele fazia. A mudança interna, a tal revolução humana, ligada diretamente à ação externa pela paz. E o final da proposta é bem marcante, né? Ele diz que se a gente quer um futuro para os jovens, os cidadãos do mundo todo precisam fazer a escolha sábia de seguir as inclinações pacifistas de todos os povos. E se compromete pessoalmente a participar dessa grande onda de atividades pela paz. Isso. Deixa a gente pensando, né? Com certeza. Passaram aí quase 40 anos. O que será que dessa visão de 1983 ainda ressoa forte hoje? E o que essa aposta contínua na iniciativa das pessoas, do povo, nos diz sobre os caminhos para a paz no mundo atual? Fica a reflexão.